Vamos orar então, pessoal. Vamos ter um tempo aí de oração, colocar o nosso coração diante de Deus. Pai, muito obrigado pela tua presença, que nós sabemos que sempre está conosco. Muito obrigado pela tua palavra, que nós sabemos que também sempre é revelada ao coração daqueles que se propõem a ouvi-la. Deus, eu sei que nós chegamos aqui, cada um com a sua intenção, cada um com a sua necessidade, mas o Senhor é consciente, é ciente, é sabedor de cada uma delas, e o Senhor é a resposta para todas elas. O Senhor é consolo para quem precisa, o Senhor é força para quem está fraco, o Senhor é cura para quem está doente, o Senhor é a resposta, o Senhor é tudo. E nós, confiados que o Senhor nós estamos aqui para ouvir do Senhor, para compartilhar o nosso coração. Então, trabalha na nossa vida, essa é a nossa oração. Desarma o nosso interior de tudo que possa resistir e impedir qualquer tipo de revelação, qualquer tipo de instrução que vem gerar em nós consciência daquilo que precisamos entender acerca da vida, acerca de quem nós somos e acerca de quem o Senhor é. Fala conosco essa noite, Pai, mais uma vez, e aponta a nossa vida naquilo que é o teu caminho. Amém. Gente, a gente acha que nós tentamos aqui muito no Plataforma 7 desfazer algumas fábulas acerca de fé, de Deus. Eu acho que a gente tem essa tendência, e não deixa de ser uma vocação nossa, não minha, nossa mesmo. Nós temos chegado com força, né, nessa perspectiva de desfazer mesmo qualquer tipo de fábula, qualquer fantasia. A nossa busca frenética aqui, constante, é pela essência verdadeira, por aquilo que é absoluto de Deus. Então, às vezes nós vamos bater na trave, às vezes nós não vamos acertar em cheio, mas eu acredito que na maioria das vezes, pela graça de Deus, a gente tem conseguido, às vezes, desmistificar algumas coisas e desfazer algumas fantasias, e por que não dizer, desmenti-las, né? Porque são meias verdades que vão sendo ditas, pregadas, ensinadas e estabelecidas. Mas eu entendo que o fruto disso não pode ser uma condição agora agnóstica, uma condição de ausência de crença. Então, o meu medo, um dos medos que eu tenho, é que a gente vá para um extremo ou outro, e que a gente precise de um extremo para viver algo, assim, e aí nós não vamos viver de Deus, porque se a gente vai para a fábula, para a fantasia, para a loucura assim da crendice, nós não vamos achar Deus. E se por outro lado a gente vai para esse extremo agnóstico e cético e frio e teórico, nós também não vamos achar Deus. De modo que a pergunta é: nós cremos? E mais importante do que isso, em que nós cremos, né? Porque aquele que não crê em nada, ele também não viu Deus, ele não viu a graça de Deus, ele não viu o reino de Deus. Mas muita gente crê em algo que chama de Deus,
que acredita ser o Pai, não é. Não tem, porque não tem nada a ver com o reino dele, não tem nada a ver com a graça dele, não tem nada a ver com o propósito dele. Então para nós não serve nenhum nem outro. E a nossa ânsia é por achar o Pai, achar o seu reino, achar... Porque essa é a salvação. Essa é a vida. Esse é tudo que nossa vida e o nosso coração precisam. E talvez essa seja a preocupação e o foco do salmista. Ele passa por isso no Salmo 115, quando ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é seu amparo, seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é seu amparo, seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, e ele é o seu amparo, é o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Talvez esse seja o grande segredo. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Eu sinto uma segurança, eu sinto uma convicção, uma consciência quase que natural no salmista a respeito da veracidade, da legitimidade cabal e incontestável da existência desse Deus invisível. E o paradoxo, o contraditório, o contexto que ele faz, o contraste que ele faz é exatamente com a necessidade que a humanidade tem de acreditar tão somente naquilo que vê. Desgraçadamente, precisar de algo visível, material, para que possa acreditar. E talvez esse seja o nosso grande problema, porque o Pai a gente não vê, o Pai a gente não toca. E aí, por isso mesmo, nós queremos às vezes produzir, projetar em algo sacro e esotérico a nossa crença, exatamente para sanar esse medo. Só que aí o que o salmista está dizendo é: a humanidade está fazendo isso, projetando seus medos em coisas e fazendo para si deuses que não funcionam, deuses que não têm função. E aí o salmista demonstra com toda a sua segurança e convicção, dizendo o seguinte: Deus, apesar de não existir, porque não existe. Se alguém te perguntar, e essa é a pergunta da humanidade, né? Deus existe? Não dá para falar que Deus existe, porque para Deus existir, ele precisa existir naquilo que é meu limite existencial, e naquilo que a nossa consciência é capaz de alcançar como existencial. Não cabe Deus, não cabe o Pai
nessa nossa noção, às vezes, de existência. Então, por isso que às vezes dizer Deus existe é difícil. Provar que Deus existe é impossível. Mas eu posso ter certeza que Deus é real. Deus não existe, mas Deus é o Pai. Então eu fico pensando, qual prova Davi tinha quando escreveu esse salmo e tantos outros? Em que ele estava firmado, embasado, para dizer com todas as letras sobre esse Pai que abençoa, que criou os céus e a terra, e que, diferente desses ídolos constituídos, estabelecidos, construídos, projeções do medo e da limitação humana, projeções daquilo que é o pânico existencial da humanidade, que procura para si um veio espiritual que lhes desculpe, e aí acaba esculpindo isso e criando coisas que não têm função alguma a não ser embalar, encantar o nosso coração. Em que ele está embasado? Davi nunca viu, Davi nunca ouviu fisicamente, Davi nunca teve um toque. Quem estuda a história de Davi sabe que Davi, o contato de Davi com esse pai, que ele sabia que era o Deus de Israel, o Deus dele, o pai dele, o Deus criador, não era um contato físico, mas era um contato real, apesar de não ser um contato existencial. Era legítimo, absoluto, porque era na consciência, era no coração, era a fé, mas não uma fé mística, mágica, pobre, esvaziada, frágil. Era convicção. Por isso ele escreve, dizendo: olha, podem até não ver o meu Deus, podem até duvidar, agora eu sei quem Ele é, eu sei onde Ele está, eu sei que Ele está comigo em qualquer hora. Ele tinha certeza que o pai dele estava com ele lá de frente de Golias. Ele tinha certeza que naquela situação extrema o pai dele estava ali. Ele tinha certeza por quê? Porque ele viu. Porque alguma voz, alguma nuvem, algum sinal mágico, porque ele viu algum milagre acontecer? Não. Porque ele sabia quem era o pai dele, quem ele era, ele tinha consciência. Então ele não precisava ver, ele não precisava ouvir, e ele não precisava nem sentir. Sabe por quê? Porque ele sabia. Essa é a diferença. Sabe por que às vezes nós precisamos de um ídolo? De um bezerro de ouro? Sabe por que nós precisamos de uma escultura de prata, bronze e ouro, igual fala aqui? Que tem boca visível, mas dessa boca não há voz, não há carga de informação. Que tem ouvidos visíveis, mas esse ouvido não tem receptividade. Não há nenhum tipo de acalento daquilo que são as nossas lamentações. Não há espaço para a recepção das nossas angústias e agonias. Esses ouvidos não funcionam. Tem olhos, mas não vê. Esses olhos são aparentemente abertos, mas não conseguem nos perceber, não conseguem nos considerar, não conseguem enxergar aquilo que é a nossa necessidade. Por que nós fazemos esses deuses? Por que nós estabelecemos essas criaturas que agora nós adotamos como nossos deuses? Porque nos falta saber quem somos e nos falta saber quem Deus é. Porque quem sabe de fato não precisa ver, não precisa ouvir, não precisa sentir, porque sabe. Esse era Davi. Esse era Davi. Ele não via, nunca viu. Teve gente
que viu muito mais do que Davi. Moisés viu mais do que Davi. Moisés viu manifestações reais, existenciais de Deus, manifestações. Davi não. No entanto, Davi cria, se é que a gente pode medir, Davi cria mais do que o próprio Moisés. No coração de Davi, Deus era uma realidade irrefutável, inegável, incontestável. Para Davi, Deus é e pronto. Mesmo sem que Deus jamais tenha de frente de Davi existido. Mas no coração dele e na vida dele, Deus sempre foi. Porque Deus é. Amém? Ou não? Então eu temo que cada vez mais, para que Deus faça parte da nossa vida, Ele precisa existir. E toda vez que Deus precisa existir na nossa vida, Ele deixa de ser Deus. Ele começa a ser essa projeção. Porque é esse o viés que está aqui no Salmo 115. Pelo desespero da não existência de Deus, nós começamos agora a criar um Deus que exista. Mas esse Deus que passa a existir, não é mais Deus como Ele é. Não chega nem a ser Deus. É só mais uma criação, uma projeção. É algo que agora existe, mas não é. Então faça a sua escolha. Ou você vive crendo em um Deus que existe, mas não é. Ou você siga um Deus que não existe, mas é. Não existe porque a sua noção de existência é fraca, é rasa. Nós não damos conta. Nossa noção daquilo que é existencial é pequeno demais para acampar, para contemplar tudo que Deus é. É por isso que o nosso Pai é, mas não existe. E enquanto você ficar querendo uma prova de que Deus existe, você vai criar um Deus que existe, mas que não é. E é isso que a humanidade vem fazendo. E aí você olha para a história, a vida de Davi, o acesso que esse pai tinha para mudar suas convicções, para alterar os seus caminhos, para influenciá-lo mesmo quando ele errava. E aí às vezes ele precisava errar, e precisou errar, para ter ainda mais consciência de quem esse pai é. Mas jamais ele precisou de uma prova de que esse pai existia. Não precisou. Nem quando o negócio ficou lá difícil. Teve uma vez que Davi teve que jejuar muito tempo pedindo a Deus. Mas é engraçado que mesmo naquele tempo o menino doente, quase morrendo, e o menino morre, né? Ele jejua, pede, e o filho dele morre. Mesmo assim, ele clamando ao pai dele, orando, não adiantou. Ele não teve uma prova existencial de Deus, mas ele nunca, nem aí, ele deixou. Por isso que ele fala tanto em louvar, adorar, porque essa era a veia dele. E não era uma forma dele alcançar Deus, mas era exatamente o testemunho dele dizendo: olha, esse Deus que nem nesse momento existiu na minha vida, esse Deus é real na minha vida. É o meu Pai. E é Ele quem domina isso tudo. E o menino só morreu porque ele quis, porque se ele não quisesse, o menino estava vivo. Então, isso não é motivo para que eu duvide mais. Não há espaço para que ninguém duvide.
Olha onde Davi vai, ao extremo de dizer, ó, isso aqui, esse menino está morrendo e minha casa está caindo, e eu quero que todo mundo olhe para cá e tenha certeza de que isso, apesar que para vocês é uma prova de que Deus não exista, isso aqui é na verdade a prova final de que Deus é na minha vida. Então olhem para a minha vida e eu vou continuar louvando o Senhor para que vocês entendam que Ele é real, que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. Apesar de que vocês em volta olham e digam, o Deus de Davi não existe. Como ele está dizendo aqui. Como é que dirão as nações, onde está seu Deus? Eu respondo, meu Pai está no céu, você não pode ver Ele mesmo não. Mas Ele fala comigo. Ele me escuta. Ele me vê. É diferente do seu ídolo. É diferente dessa criação sua que você vê e tem certeza que ele existe. Mas ele não te escuta. Ele não fala contigo. Ele não move o seu coração. Ele não te consola. Ele não recepciona suas angústias. Ele não te acalenta. Porque ele é uma mentira. Ele é uma criação do seu desespero. Ele existe, mas ele não é. O meu Pai, o meu Senhor, o meu Deus pode não existir, mas Ele é na minha vida, Ele é real, Ele é vivo e aqui dentro Ele está. Aqui Ele opera e aqui Ele funciona. E sabe qual que é a desgraça de quem vive essa relação mística, idólatra e espiritualmente falando? É como ele diz, vai se tornando como esses ídolos. Daqui a pouco a boca já não funciona mais. Porque o que essas pessoas começam a dizer já não cumpre mais o propósito, já não informa, desinforma. Já não gera mais nada, mata tudo. O que esse povo vê já não é mais a verdade. É só miragem. Esses olhos se tornaram cegos, olhos aparentes que não têm capacidade de enxergar, ouvidos que não escutam mais os corações alheios. E essa é a verdade da religião. Gente que tem boca e fala um monte de coisa e não diz nada. Gente que tem olhos, mas não consegue enxergar a realidade do que está acontecendo ao seu lado, na sua frente. Às vezes dentro de casa. Gente que tem ouvidos, mas que não consegue escutar, entender a necessidade de quem está ali do lado. Gente que não funciona. Gente que deixou de funcionar dentro de casa, no trabalho, na rua, na comunidade, na cidade, onde quer que for. Sabe por quê? Porque criou essa via religiosa e canaliza a sua essência nessa troca mentirosa, nessa troca fantasiosa. Esse é o risco de seguir a um Deus existencial. Esse é o risco de adotar e criar para nós um ídolo a quem nós começamos a chamar de Deus. Então, eu tenho certeza de que Deus, você quer me perguntar, Deus existe? Eu te digo, não. Deus não existe, mas Ele é real. Ele não existe nas nossas cercanias existenciais, mas Ele é muito maior do que isso. E nós precisamos viver mais desse Deus, viver mais essa convicção. Leia os Salmos de Davi, leia todos eles, desde a época que ele pastoreava as ovelhinhas do pai dele no campo, depois quando ele se torna rei, e depois quando ele perde o reino. Leia tudo, que você vai ver que a convicção não se altera. Leia a história de Jó, que chega no final e diz assim, o que Jó diz no final da história? Eu te conheci de outra
Agora, meus olhos te veem. Deus apareceu para ele? Não. Deus se materializou na frente de Jó? O que ele estava vendo quando ele está falando isso? Ele estava vendo uma transfiguração, algo? Não. O coração dele, ele entendeu. Aquilo que ele não sabia, ele passou a saber. Então, quando nós sabemos, nós não precisamos ver. Amém? Era isso. Eu agora quero aproveitar. Você está falando que Deus existe. Não, falando que ele não existe. Ele não existe. Eu estou falando que ele é. Mas que Deus, É. Ele é na nossa vida. Isso. E mais uma vez Ele provou que Ele é na minha. Então isso eu quero falar para vocês. Não melhorei nada ainda. Está difícil para mim. Está pior para andar. Mas Deus me mostrou outro caminho tão possível de eu melhorar, que a minha fé aumentou mais ainda. E a confiança, porque eu estava já desanimada. O que era a minha esperança? O que eu estava esperando? Piorar, piorar, piorar até morrer. Porque esse é o diagnóstico dos médicos, né? E tudo que eu falo, doutor, eu estou sentindo isso, é da doença, do mal de Parkinson. Então, a minha esperança era nenhuma. Eu falei para o Beto, eu vou parar de fazer o tratamento. Eu vou lá para quê? Se eu sei que eu não vou sarar. Tá, mas o Beto insistiu, eu fui, mais uma vez. Chegando lá na ACB em Berlândia, a fisioterapeuta achou minha pressão alta. Mandou eu procurar um cardiologista. Cheguei aqui, procurei o cardiologista. A pressão realmente estava alta, ele não liberou para me fazer a fisioterapia. E então, mas pediu uma série de exames. Nessa série de exames que eles pediram, tanto o cardiologista daqui como o neurologista da de Berlândia, constatou no meu organismo uma anemia fortíssima. Então, o que está me enfraquecendo mais no momento é a anemia. Então, ainda não sabe a gravidade da anemia. Mas eu já estou feliz porque se Deus mostrou anemia, anemia tem cura. E eu estou mais uma vez confiante nele. É isso, Gilbertinho. Sei que todos aqui já oraram por mim, né? Todos. Eu peço que continue orando, porque daqui 3 meses eu faço outro exame e eu tenho certeza que essa anemia vai estar cedida. Tenho certeza, eu confio em Deus. Eu vou começar, não vai me curar. O mal de Parkinson continua. Mas vou ter uma qualidade de vida melhor. Deus quiser. É isso que a gente tem. Esse conhecimento, esse convencimento da presença de Deus, do Espírito, né? Às vezes a gente que fica calmo, a gente vive do palpável, do sensitivo, às vezes a gente não alcança a profundeza dessa palavra de hoje. Mas tem uma receita, é só voltar para a criação. É tão louco esse negócio que você sai de noite e começa a olhar para o céu e você começa a imaginar quem poderia ter feito isso. Outro dia a gente estava saindo de viagem, exatamente às 6 horas da manhã, o sol raiou, ele criou uma parte escura, uma parte clara, mostrando que ele estava chegando. Passado algum tempo, vamos fazer no mesmo lugar, vindo aquele sol incrível. Quem seria capaz de fazer tamanha maravilha? Um ciclo tão preciso
embora tenha muita mudança no tempo, né, hoje, porque mais é por interferência do homem, mas os ciclos, a repetição das coisas, a planta que nasce e cresce, ninguém dá conta de fazer isso. Então, embora ele não tenha uma presença física, ele está presente em tudo que é físico no meio ambiente. Ontem eu tava ouvindo uma música de uns caras que cantores seculares, assim, não são, eles são cristãos, mas não são cantores do gospel. E tem uma música deles que eles falam assim: Deus está comigo quando eu canto, Deus está comigo quando eu choro. Enfim, a música vai por esse caminho. Então e eu fiquei pensando nisso, sabe, nessa relação dessa convicção. E aquilo assim, parece que ele cantava aquilo quando eu estava vendo o vídeo. Com tanta certeza, me lembrava Davi aqui nesse som. Ele sabia que Deus estava ali. Deus está aqui nessa hora dele. Ele sabia e não havia evidência nenhuma. Não havia nada aparente. Mas a Escritura mesmo diz isso, né? Que a criação revela, né? A própria criação manifesta a glória de Deus. Então, mas o que me intriga é essa possibilidade da gente chegar a um nível de entendimento e de consciência em que, mesmo que o diagnóstico não seja o esperado, mesmo que a existencialidade seja contrária, a minha consciência de que ele é real não muda, não é abalada. E é isso que vai gerar esperança. Eu fico vendo esse testemunho da minha mãe, a gente sempre vive com ela esse dilema, e é impressionante como que a vida dela muda quando ela acredita. Então esse negócio da anemia, tá vendo como é que é? Porque o Parkinson, o que o médico falou pra ela era isso. O Parkinson não tá travando tanto a senhora aí não. O que tá travando mais é a anemia. Então é por acreditar que o Parkinson não tinha jeito, ela é perigoso ela parar e largar a mão de tudo. E às vezes nem é ele. É o fato de crer. Então você imagina, se a gente conseguir chegar a esse nível de entendimento, porque não é um transe, não é um hipnotismo, não é uma hipnose, e não pode ser, é um estado de consciência, é um nível de entendimento, de saber, nós somos filhos de Deus, nós fomos libertos, a cruz, o sangue, Jesus, o Filho, a adoção, Deus é Pai, enfim, tarará, tarará, o reino. A gente chegar a esse nível de entendimento que circunstância nenhuma seja capaz de roubar essa fé, essa crença, essa esperança. A gente anda, vai embora até o fim dos nossos dias existenciais, porque morrer, nós vamos morrer todo mundo um dia, né? De um jeito ou de outro. Então o nosso problema não é morrer no que diz respeito ao fim da existência. O nosso problema é morrer ainda existindo. O problema é que nós estamos morrendo antes da hora. Morrendo por dentro. Porque por fora, nós vamos embora. Qualquer hora dessa aí nós estamos partindo. E aqui vai acabar a existência. Mas o problema é que exatamente por não entender e não entendendo não crer, nós estamos o quê? Morrendo, existindo. Então é uma existencialidade morta. Porque a gente só existe e não vive. E por que a vida sumiu de nós?
Porque nós deixamos de crer. E por que nós deixamos de crer? Porque nós passamos a não saber. Nós fomos desinformados. Então aqui está a informação. Não nesse livro, não nos pergaminhos, não nas escritas, mas nos testemunhos, como Hebreus diz. Essa grande nuvem de testemunhos que são as nossas vivências, os nossos corações. Então nós precisamos crer. Mas o que nós precisamos para crer? Cada vez mais nós estamos vivendo um tempo que, como menino, a gente precisa ver para crer. Tem um texto, Gilbertinho, na palavra que identifica muito isso aí que você está dizendo. Quando Tomé está ali com os 12, eles vêm testemunhando a respeito da ressurreição, da existência, né, de que Jesus havia ressuscitado, Tomé diz assim, olha, eu só creio se eu tocar nele. Então assim, a crença, a vida, a relação de Tomé na fé era baseada nesse Deus existente. Ele queria uma prova da existência. Não é, mas a gente percebe que não é por ali que a nossa relação com o Papai deve ser desenvolvida. Porque Jesus chega naquele lugar, né, dá a prova da existência para ele, entendeu? Mas Jesus responde para ele, bem-aventurado aqueles que hão de crer sem ver, sem ter visto alguma prova da minha existência. Né? Então, na verdade, a nossa relação com o Papai, ela tem que ser essa relação da realidade, né? Essa certeza, essa convicção aqui dentro e aquilo que você está dizendo. Independente daquilo que ele possa fazer ou traduzir como uma existência, uma manifestação de prova dele ou não. Porque a nossa relação não pode depender disso. Né? Porque senão vai ser uma relação frustrada, decepcionante. Eu só vou viver a vida de Deus se Ele estiver existindo. Se Ele estiver fazendo alguma coisa a meu favor, em prol de mim, né? Em prol daquilo que eu anseio, daquilo que eu espero. O dia que Ele deixar de fazer isso, acabou a minha fé, acabou a minha relação, acabou a minha vida com Ele. Porque não foi gerada uma relação com Ele que pudesse traduzir num alicerce inabalável. Aquela fé inabalável que Paulo fala. Então, na verdade, a gente só vai conseguir viver essa relação numa fé que não se abala, a gente tendo essa consciência de um Deus que é real, mesmo Ele não existindo na minha vida, né, com os meus olhos naturais, né, uma existência, né, fazendo alguma coisa nessa realidade natural que a gente vive. Mesmo que isso não aconteça, a minha vida, a minha relação com Ele é a prova existencial de tudo que eu vivo com Ele, porque eu não creio naquilo que Ele faz, mas naquilo que Ele é. E essa convicção é capaz de blindar a nossa vida de todo mal, né? Essa convicção é capaz de impedir qualquer mal de chegar na nossa vida. Porque aí o mal vai ser só existencial, ele nunca vai ser real. Seja ele qual for. Ele pode até existir, mas ele não vai ser real, porque ele é só uma existência, enquanto que a vida de Deus em mim é uma realidade permanente. Então, a gente tem que ter cuidado para não fazer o percurso inverso. O mal passar a ser uma realidade e a fé e a vida passar a ser só uma existencialidade. Então é esse caminho inverso, justamente em função de todo o mal que há na terra, muita gente está tornando esse mal, essa vida a sua realidade final e tornando Deus só uma existencialidade momentânea. Trocamos. Não. O mal pode até existir, mas ele não é real. Enquanto que Deus pode às vezes não existir, mas ele é real.
É isso que nós precisamos trocar. Então, seja qual for o infortúnio, e era isso na vida de Davi muito visível, né, como nos testemunhos. Era isso na vida de Paulo. Era isso na vida. E quando Jesus falou isso, né, que o Marcos citou nessa passagem lá, Jesus estava falando sobre daquele momento em diante. Porque ele estava diante de Tomé falando assim: Tomé, você ainda vai poder ver, mas agora para frente, quem for viver vai ter que crer sem ver. Porque da agora para frente, titi, eu tô indo, vai ficar aí o meu espírito, que espírito também entenda-se não só como uma energia, né? Vamos entender espírito daquilo que é o conceito, mas eu, neguinho, eu mesmo, vocês não vão ver mais não. Então agora vai precisar crer. Então, gente, vocês estão vendo aqui o Tomé? Ele tem que ver para crer. Da agora para frente não serve desse jeito não. Vai ter que crer sem ver. Porque não dá para ver. Não dá para ver. E quem vê na verdade, quem crê só no que vê, se torna o que Davi falou. Gente que tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, tem ouvido mas não ouve. Consegue fazer aí vasculhar rapidamente e achar alguém desse jeito? Eu conheço alguns exemplos vivos disso aí. De gente que tem a religião no topo e a sensibilidade lá embaixo. Gente que parece que está assim com Deus todo momento, mas não consegue enxergar a necessidade de quem está do lado. E aí passa a não funcionar. Tem pessoas também que às vezes crê e sabe que Deus é, mas quando está tudo bom, quando está tudo perfeito, quando está tudo bem na casa, bem no trabalho, bem na vida financeira principalmente, mas quando acontecem os problemas, acontecem as lutas, as dificuldades, parece que as pessoas falam: oh, caramba, cadê Deus? Deus não está do meu lado, Deus não... Ou então até mesmo pessoas sabem que tem Deus, mas não busca a Deus, só busca na hora da dificuldade. É outra condição. Né? Outra condição. Mas igual, essa semana, assim, minha vida foi uma bênção. Né? Não estou aqui reclamando, mas eu sei que Deus sempre está do meu lado. Em momento nenhum que eu reclamo, porque eu sei que Deus está, que Deus é. Né? Começou na segunda, meu carro estragou e assim, todo mundo sabe que eu não estou em condições que eu não estou recebendo, né, do meu salário lá que tem, que vinha. E eu falei: caramba, e agora, né? Aí chamei o mecânico e falou: é o radiador aí do carro, e é caro. Eu falei: não, beleza. Aí para completar, quando foi na quarta, você foi lá pra mim? Quarta, quinta. Quarta-feira, aí o telefone tocou lá na hora, meu telefone tocou, atendi a Vanessa falando que se eu não tinha pagado a energia, não sei o que. Eu falei: ah, não sei, Vanessa. Aí foram lá cortar a energia. E assim, aquilo lá tudo, eu falei: que bênção, né? Mas assim, não, em nenhum momento eu reclamei, ou eu falei: não, Deus, me ajuda, ou me, né, caramba, o Senhor está deixando acontecer isso comigo, né? Em nenhum momento, porque eu sei que Deus está do meu lado, e eu sei que em todo momento Deus está ali, guardando, Deus está fazendo nas nossas vidas. Então muitas das vezes as pessoas não entendem e nem vê Deus nesses momentos, né, nos momentos difíceis, que você ficar aí à noite não ficou sem energia, eu achei que foi bom que eu dormi sossegado. Nem diz outro, eu não, sabe, assim,
Eu não fiquei lá a noite inteira pensando como é que eu vou fazer, não. Porque eu sabia e sei que Deus sempre está do nosso lado. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Deus é. Ele, às vezes a gente não pode ver fisicamente, mas eu sei que Ele está aqui. Entendeu? Então, assim, para mim isso é maravilhoso. Eu gosto muito daquela uma música que uma pessoa fez, eu não lembro o nome do cantor, fala que Deus é. Deus é Deus. Né? Se você está enfermo, Deus é Deus. Se você foi curado, Deus continua sendo Deus. Se você não foi curado, Deus continua sendo Deus. Então, assim, Ele é. Não tem como. Igual o senhor Gilberto falou, esse dia eu estava olhando para o céu lá na loja, lá, estava lá de fora, lá, e olhando, falei, caramba, que Deus é maravilhoso. Olha a imensidão. O cara criou e fez. Até eu, Vanessa, de vez em quando, nós ficamos brincando, ela fala, porque ela tem um gatinho lá, ela fica, porque Deus que fez o gato e tal, não sei o que. Eu falei, eu acho que gato. Não, hein? Mas assim, Deus sempre é. Né? E quando Jesus foi, ele disse que o meu Pai enviará o Espírito para ficar do vosso lado. Eu não sei se é dessa forma que está escrito lá, mas ele falou que ele enviaria o Espírito Santo para ficar do nosso lado. Né? Que nos momentos difíceis ele está ali do nosso lado, nos momentos alegres também está, nos momentos bons, mas as pessoas acham que Deus só está do lado quando está tudo bom, mas não é. E quando tem uma prova, né? É. Eu vi um texto essa semana, os dois extremos dessas realizações, e que a pessoa, se não tiver a devida informação, ou seja, saber que Deus é, ela realmente vai ser uma presa fácil para quem tem vendido a palavra de Deus, né? Os milagres, os feitiços. Esse texto foi interessante, o seguinte: uma certa senhora teve um filho em um casamento. Desfeito esse casamento, ela, depois de vários relacionamentos, ela arranjou um segundo marido. Com esse segundo marido, ela engravidou. A história ela é muito extensa, mas ela engravidou 3 vezes e perdeu. Ela tinha, quando estava perto, ela tinha pressão alta, acontecia alguma coisa, ela abortava espontaneamente e ela, um dia, todo mundo aconselhou ela, e esse filho que ela teve no primeiro casamento era o incentivador dela engravidar de novo. E ficavam doidos para ter o irmãozinho e tal. Então, quando ele estava com 15 anos, ela engravidou, apesar de tudo, inclusive ele, dizer para ela, não, larga mão disso, mas não vai dar certo. Ela falou, não, Deus vai me dar um filho e tal, né? E quando ele completou 15 anos, ela engravidou e segurou a gravidez. E houve um fato muito interessante, né, para a gente ver, quer dizer, sabe que a ação de Deus que deu essa gravidez para ela cria muito e Deus acabou fazendo. Naquele dia, estava comemorando, o filho saiu, foi para uma praia, morreu afogado, esse menino de 15 anos. Vê os dois extremos da ação de Deus nessa história. Deu uma filha, tirou o filho. Aí é que tá, aí vem um vender, e ainda vem falar depois que foi o demônio que tirou o filho. Não, Pedro entrou na sua casa. Então é preciso conhecer, entender essas palavras. Às vezes o nosso entendimento não vai a tanto, então é preciso buscar, ouvir, que nem nós estamos ouvindo aqui hoje. Né? Tem muitas fontes boas, mas tem muita fonte perigosa também. Tem 2 versículos bem pertinentes nesse momento. É aquele que fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E um outro é, eu vim para dar vida e vida e abundância.
Então, se a gente não entender esse conhecimento, o perecer, o morrer por falta de conhecimento, e não entender essa vida em abundância, é aquilo que você estava falando agora. A gente vai viver morrendo. Vai vivendo, morrendo, como é que é? Existir, morrer existindo. Isso, morrendo existindo. Que não tem outra A explicação. existência morre. Isso. Então, assim, é bem para se pensar e analisar direitinho o que é essa falta de conhecimento, morrer por falta de conhecimento, que conhecimento é esse, né? É. E essa vida em abundância que Jesus está falando. Porque se a gente não viver em abundância, aí complica. Aí a gente vai viver, vai existir morrendo. Aí tá morto, né? Eu não sei explicar para vocês. Acho que não tem nem nada a ver, mas eu quero falar um pouquinho. A sensação que eu tive quinta-feira, quando o médico falou que o pior no meu organismo, na minha condição física, está a anemia. Eu vi uma alegria tão grande, né, Gilbertinho? Põe um tapa na cara. Não, sabe? Foi nada. Foi passado de mão na cabeça. Foi o pai falando, ó, tô aqui. Você achou que eu tinha Foi o pai esquecido? falando assim, tá vendo? Você fica aí desanimando. Você achou que eu tinha te esquecido? Não esqueci, não. Nunca Tem esqueceu. uma luz, né? É, mãe, na verdade ele nunca esqueceu. Nunca esqueceu a gente, dia nenhum. Nunca te esqueceu dia nenhum. Mas é que às vezes os diagnósticos, né, vai fazendo a gente esquecer. Agora, se esquecer de tomar a vitamininha contra a anemia amanhã, também, né? Não, não esquece, não. Aí, complica. Porque a anemia, ela dá muito fraqueza, dá muito... Porque a maior parte da fraqueza é isso. Porque o Parkinson causa também, né? Mas o médico que me atendeu na CD, ele estava para um congresso debatendo sobre o mal de Parkinson. Novinho ele, sabe, mas assim, dá uma segurança tão grande, porque ele fala com tanta segurança que o Parkinson provoca tudo isso às vezes, né? Mas no meu caso não está provocando tanto. O pior desse Parkinson tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O pior desse Parkinson é ele não ter cura existencial. Então não existe cura para o Parkinson. Isso é que mata. Tá vendo como é que é? Porque ele pode não estar causando tanto mal quanto a consciência que ela tem de que não tem cura. Olha pra você ver. Por saber que não tem cura, às vezes a gente... Então, por conta de uma existencialidade que não tem como ser mudada, a gente deixa de viver o resto. Exatamente. Então, o pior, o que o Parkinson faz mais de mal na vida da minha mãe é o fato dele não ter cura. Porque se houvesse, existencialmente falando, uma perspectiva de cura, com certeza ela viveria muito melhor. Sem dúvida. Mas aí hoje, com essa perspectiva de que existe uma anemia, que aí tem cura, pode tratar, ela está mais animada. Então isso fala da nossa vida. Para pensar, e tem tudo a ver com fé. Porque a gente é desse jeito. Né? Aí eu falo sempre isso com a minha mãe, assim, não estou usando você como exemplo porque você gosta. Eu falo isso sempre com ela, falo igual aqui em casa, meu pai tem diabetes. Diabetes tem cura? Ainda Não tem também. Mas isso não impede que quem tenha diabetes viva. Parkinson tem cura? Não tem, mas isso não impede que quem tem Parkinson viva algumas coisas. A morte tem jeito? Alguém aqui é imortal? Não.
Nós podemos ser eternos, que somos, graças a Deus. Mas nós somos mortais. Todo mundo aqui vai morrer. Já pensou se a gente, todo mundo aqui, então vou morrer, então não adianta? Então não vou viver. Né? Mas é assim que o povo tá. Uai. Então, Porque- mas é essa vida plena e abundante que o irmão falou aqui, que Jesus veio trazer. Exatamente. Porque mesmo você sabendo que muitas coisas não podem ter cura na sua vida física, você tem condição de viver uma vida plena e Abundante. Abundante. Muito Mesmo diferente. que essa existência seja limitada, nós podemos viver ela com uma consciência de eternidade, que vai trazer essa Uma vida plena. abundância. Aí entra a transformação da mente. Exatamente. Transformai-vos pela renovação. A gente volta de novo, bater na tecla. Só aprendendo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sabeis qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Quem não aprende, não vive. Morre. E é isso que o povo não quer. O povo não quer Existe aprender. momento, né? Lá no deserto, o povo andando no deserto, tudo que eles não queriam era aprender alguma coisa. Tanto que Moisés subiu no monte para trazer informação, conhecimento. E eles preferiram o quê? Não, gente, nós não estamos precisando de conhecimento, não. Nós precisamos de um Deus agora, na nossa frente aqui, que o faraó está vindo, vai matar nós, esse sol, esse trem no meio do deserto. Fizeram o bezerro de ouro. O conhecimento estava vindo. Deus estava lá dando para Moisés para ele mostrar para a galera. Estava lá no monte recebendo toda a informação que era necessária para eles viverem abundantemente. O que eles preferiram? Um bezerro de ouro para proteger eles. Porque a gente quer proteção, a gente não quer ensino. A gente não quer transformação, a gente quer que benze a gente. A gente quer que Deus benze a gente. A gente quer ir lá para dar uma benzida para o trem ficar. Aí descarrega, Deus vê aí, se tem um trem encostado aqui, tira e pai, vamos embora e tudo certo. Agora aprender, transformar minha mente, não mexe com isso não. Eu vou no benzedor. O benzedor estrala e arruda de cá e trem de cá e papapá. E tá tudo certo, eu não preciso aprender nada, né? Não funciona. As coisas começam a dar errado, vai lá, toma um banho, descarrega. Começa a dar certo, deu errado de novo, toma um banho, descarrega, começa a dar certo de novo, mas Se precisar matar uma galinha, nós mata. Ou pôr uma pinga no meio da encruzilhada. Se o trem não estiver dando certo não, nós aumenta a pinga, as velas, né? É isso que o povo quer. E a pessoa não. não enxerga que começa a mudar a partir da cabeça dela, né? A Exato. questão é essa. Pronto. Ela fez na cabeça, não, tá mudando porque eu fui lá e tomando banho, descarrega. Não É. é minha mente que tá mudando, é o banho, descarrega que tá tirando peso. E a pessoa não quer ouvir. Ela quer só aquela existencialidade. Vamos orar? Já falamos o suficiente. Alguém tem algum pedido de oração aí para compartilhar? Bom, eu na verdade eu tenho. Eu queria que nós tivéssemos essa igreja para ninguém. Nós estamos sentindo a falta do Nelson. Não sabemos exatamente o que está acontecendo com ele, mas nós sabemos que ele está tendo alguma coisa impedindo ele de fazer que nem ele fala, ir na beira do caminho. Né? Ele, então, colocar isso nas nossas orações aí, para que o entendimento dele volte àquela fé que sempre teve. Não posso dizer nada aqui. A Lenisa ainda falou com ele hoje, ela arrumou um subterfúgio lá porque não veio. Mas não é porque ele não veio, é porque, por exemplo, ele costuma ir lá na loja ver o Ricardo 2, 3 vezes por semana. Essa semana ele não foi lá, né, Ricardo? Quer dizer, então, há alguma diferença nas atitudes do Nelson, o que leva a crer que ele está com alguma dificuldade. Então, eu queria oração para ele também. Vamos orar e quem puder dar um toque aí, saber, né, durante a semana. Tem ele lá no grupo, é só. Lembrar aí, hora que por mim aí, pra Deus tá movendo lá no juiz pra eu marcar meus treinos logo. Quando
para receber. Amém. É isso, Deus, o Senhor é nas nossas vidas e nós sabemos que, como o próprio Davi sempre escreveu, disse e viveu, que tinha certeza que ia clamar ao Senhor e o Senhor responderia. O Senhor sempre respondeu dessa forma real, mas às vezes não existencial. Então nós clamamos mesmo a Ti sobre tudo isso que a gente colocou aqui, a vida do Nelson, nosso irmão. Estamos preocupados com a saúde dele, estamos preocupados, ó Deus, com a saúde física e emocional. Então pedimos, clamamos ao Senhor, pedimos sobre a vida do Ricardo essa bênção mesmo de desenrolar esse processo, o quanto isso é vital para eles, o quanto isso é bênção na vida deles, e nós pedimos ao Senhor. E sobre a vida de cada um naquilo que é a sua necessidade. Nós sabemos que o Senhor é Pai de cada um aqui, o Senhor é na vida de cada um, está na vida de cada um, está todo o tempo, todo momento ao lado de cada um de nós. Então, nos dê uma semana aí de muita mudança de vida, de transformação e de muita essência do Senhor em nós, de vida abundante, dessa vida que transcende, extrapola as condições existenciais da nossa vida e que traz para nós algo que é sobrenatural, que é a Tua presença mesmo no nosso coração. Não deixa morrer em nós a esperança e tira de nós todo fatalismo, todo vitimismo, todo negativismo e todo tipo de encantamento agnóstico. Nós queremos viver a relação com o Senhor e não uma religião nunca na nossa vida. Muito obrigado pela vida de cada um e abençoa cada um também que nos acompanhou na internet durante esse tempo. Amém. Amém. Boa semana para nós.